Vitória em Cristo, 30 anos, com o pastor Silas Malafaia. A paz de Cristo para a sua vida, programa Vitória em Cristo, chegando até você para te abençoar. Quero encorajar você a continuar nos assistir, porque aqui nós pregamos a palavra de Deus e te incentivamos a praticá-la, porque como Jesus falou, a chuva desce, o rio corre, o vento sopra para todo mundo, mas aquele que está alicerçado na rocha e pratica a palavra permanece firme, tá bom? Daqui a pouquinho, pastor Silas Malafaia trazendo uma palavra de Deus para abençoar a sua vida e no final do programa, aquele momento onde nós oramos por você, concordando com a sua vitória e com o seu milagre. Deus te abençoe. Vitória em Cristo, 30 anos, volta já. O que pode destruir o povo de Deus? O diabo? Não. Poder político? Não. Perseguições? Não. Nada pode destruir o povo de Deus se ele conhece a palavra. Esse é o segredo de você permanecer forte e enfrentar as ciladas do inimigo. Conhecimento. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Oséias 4:6. E a editora Central Gospel oferece a você a melhor Bíblia de leitura diária já produzida no Brasil e desafia você a ler em um ano toda a Bíblia através de um método fácil que você vai encontrar em Bíblia Leitura Diária. Todos os dias, em 15 minutos, você vai ler um grupo de textos do Antigo e Novo Testamento, incluindo Salmos e Provérbios, bem distribuídos. Além disso, um devocional diário do pastor Silas Malafaia. E ainda tem mais. O pastor Silas disponibiliza para você suas técnicas de memorização de texto bíblico. Bíblia de leitura diária. Conhecimento da palavra de Deus de forma fácil, todos os dias. Esse é o maior desafio da editora Central Gospel de todos os tempos. 1 milhão de Bíblias disponíveis para todo o povo de Deus adquirir conhecimento em uma super promoção. 50% de desconto. É isto mesmo, 50% de desconto de R$ 59,90 por R$ 29,95 no cartão ou cheque pré. E também uma promoção exclusiva para igrejas. Atenção, pastores, acima de 100 Bíblias, R$ 14,98 cada, com pagamento em 30 e 60 dias. Acima de 30 Bíblias, R$ 20,97 cada, pagamento em 30 dias. Ligue 0 operadora 21 87 7000, 21 87 7000. Bíblia de leitura diária. Você está desafiado a participar. Central Gospel, impactando vidas e conquistando vitória. Ela era conhecida como a rainha do funk melody no Brasil. Viveu alguns anos longe da presença do Senhor, mas desde o ventre de sua mãe havia uma promessa. Houve um tempo, vacilei. Sabe quando a gente pensa que é feliz? Ser uma adoradora. A menina que foi ungida para adorar a Deus, agora conta o seu testemunho de vida em forma de canção. Em março, você vai tremer. Na voz de Perla. Cabeça da serpente pro CD. CD A Minha Vida Mudou. Lançamento nacional, 2 de março, no programa Vitória em Cristo. Mais um lançamento Central Gospel Music. Aguardem. Chegou a novidade da Central Gospel Music direto para o seu celular. Sabe aquele som de espera que as pessoas ouvem antes de você atender o celular? Agora com o som de chamada da Central Gospel Music, você pode personalizá-lo com um som exclusivo. Já pensou em alguém te ligando e quando chamar a pessoa escutar? Jesus, o Brasil quer te adorar. O Brasil quer te... Ou esta...
São diversas opções musicais nas mais belas vozes da Central Gospel Music. E você pode escolher um som diferente para cada amigo seu, ou o mesmo som para todos. Envie agora um SMS com as iniciais do nome do cantor de sua escolha para 5656 ou através do site www.centralgospel.com.br e você receberá o toque escolhido em seu celular. Personalize agora o toque de seu celular com o som da Central Gospel Music. Antes de dizer que não tem jeito, antes de querer voltar atrás, eu corro pra ti, Senhor, pros braços do meu Pai. Antes de ceder ao desespero, antes de me entregar ao medo, eu corro pra ti, o meu esconderijo, onde os sonhos nunca morrem e as muralhas viram pó. Eu corro pra ti, o meu melhor amigo, o Deus Emanuel, que jamais me deixou só. Eu corro pros teus braços sem temer o que me acontecerá. Eu fecho os meus olhos e me lanço por inteiro. Eu vou com meu passado, meu presente, meu futuro, meus temores, minha fé, meus conflitos, meus defeitos, meus direitos. Eu vou com meu pecado, minha dívida e o fardo carregado até aqui. Eu corro pros teus braços e entrego tudo a ti. Eu corro pra ti, Jesus. Eu corro pra ti, Jesus. Eu me rendo a ti, Senhor. Eu me rendo. Me rendo, me rendo. Eu corro pra ti, Jesus. Eu me rendo. Eu me rendo. Me rendo, Senhor. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo. Eu corro pra ti.
Essa canção é uma das canções mais especiais da minha vida. Ela foi escrita baseada em fatos reais, em que eu conto a história de uma pequena família, da minha família. Morávamos eu, meu irmão mais velho, meu pai e a minha mãe, numa casa muito simples. Só que bastou uma única oportunidade. O inimigo destruiu a minha família. Os meus pais se separaram, mas não havia um dia em que nós não dobrássemos os nossos joelhos e pedisse a Deus para que Ele trouxesse a nossa mãe de volta para casa. As pessoas olhavam para mim e para o meu irmão e falavam assim: esses meninos já eram, mas hoje eu entendo que o Deus que nós servimos é um Deus que promete, é um Deus que cumpre, é um Deus que constrói tudo aquilo que o inimigo destrói. Eu vou te contar o final dessa história através dessa canção. Ouça. Que Deus te abençoe. Eu quero narrar uma história vivida em pranto, só de desencanto, ausência de paz, sofrida por uma pequena família. Era um casal raro pela sociedade, por onde passava deixava saudade, pregava e cantava por toda a cidade. Mas a vida no mundo tem a sua rima, um dia por baixo e outro por cima, e essa família foi destruída. Aquele lar que antes era abençoado por todos, agora era mal falado, pois a harmonia foi corrompida. Os filhos que eles tinham chorando ficaram por saber que os seus pais se separaram. Esse era o assunto que se comentava. Quando eles andavam na rua, as pessoas falavam: e esses meninos não vão dar em nada, com pais separados vão ficar largados. Mas quando Deus se levanta e resolve ouvir os meninos clamando pra Ele agir e trazer de volta a sua família, já faz 10 anos que as lágrimas rolam no rosto, no lar que ninguém sente mais o gosto da felicidade que antes havia. Deus respondeu a oração e cumpriu a promessa. Quando Ele trabalha não há quem peça, Ele trouxe de volta a paz e o amor. Os pais voltaram e todos ficaram assustados, e os filhos que nunca iam dar em nada, agora um canta e o outro é pastor. Os pais voltaram e todos ficaram assustados, e os filhos que nunca iam dar em nada, agora um canta e o outro é pastor. Os pais voltaram e todos ficaram assustados, e os filhos que nunca iam dar em nada, agora um canta e o outro é pastor. A Central Gospel Music traz boas notícias pra você. Já nas lojas. Se o telefone tocar, agora é diferente. Vai trazer boas notícias daqui para frente. Se a campainha tocar, não tenha medo não. É a bênção do Senhor batendo no portão. O novo
novo CD de Jonas Maciel, para todo mundo ouvir. Adquira o seu pelo telefone 0 operadora 21 2187 7000, pelo site editoracentralgospel.com ou nas melhores livrarias evangélicas do Brasil. Mais um lançamento Central Gospel Music. É a bênção do Senhor batendo no portão. Nós estamos aqui no templo da Assembleia de Deus em Jacarepaguá, na Taquara, Rua André Rocha, 890, igreja cujo pastor é meu pai, que está aqui no púlpito, o pastor Gilberto Malafaia. Essa aqui é uma igreja que a minha família está aqui, meus irmãos estão aqui, não é? Meu filho Silas está aqui, que faz a abertura do programa, que você acompanha, e sobrinhos. Então, a minha família por parte de pai, não é? Os irmãos estão aqui, meus irmãos colaborando aqui com o meu pai e essa igreja tão amada, a Assembleia de Deus de Jacarepaguá, e irmãos aqui de outras igrejas do bairro que estão aqui. Eu quero trazer uma palavra para você sobre para você escolher o melhor. Eu quero falar alguns princípios e regras que Deus utiliza, e para você fazer uma escolha, escolher algumas, porque a Bíblia é um livro de princípios e regras, né? Então eu quero destacar algumas e quero apenas deixar um texto básico que está no Salmo 19, versículo 8. Salmo 19, versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. Os preceitos, as leis, as regras do Senhor, elas são retas e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. Eu gostaria de dizer para você, eu escolhi aqui 5, tem milhares na Bíblia, para você poder entender princípios e regras que Deus se utiliza, para você poder escolher a melhor parte, ou escolher o melhor. Mas você precisa saber como é que Deus trabalha. Então vamos ao primeiro. Ou você confessa os seus pecados a Deus e Ele te perdoa, ou então você não confessa e Deus te condena. Isso aqui é um princípio, é uma regra que Deus trabalha. Ou você confessa pecados e Deus perdoa, ou então você não confessa e Deus condena. A verdade é que todo ser humano é pecador. Diz a Bíblia em Romanos 3, 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E a prova que todo ser humano é pecador, a Bíblia dá a dica, em Romanos 5,12 diz: como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, por isto que todos pecaram. A morte, a dor e o sofrimento é uma prova insofismável de que o homem é pecador. E se o homem é pecador, Deus estabelece o princípio para que o pecado possa ser cancelado, e é a confissão. Diz a palavra do Senhor em 1 João, capítulo 1, a partir do versículo 7, se andarmos na luz, como Ele na luz está, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho,
nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecados, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Quando você, quando nós confessamos os pecados, a justiça de Deus se manifesta para nos absolver. Quando eu e você, quando o homem não confessa os seus pecados, a justiça de Deus se manifesta para condenar. A justiça de Deus, ou ela se manifesta para cancelar o pecado, ou ela vai se manifestar para condenar o pecador. Agora, querido, não apenas ter o perdão de pecados, a confissão de pecados, ela trabalha também em outras áreas. A confissão, ela, além de você ter o perdão de pecados, você tem a purificação, isto é, a remoção, a retirada do pecado, conforme o texto que eu li de 1 João, capítulo 1, a partir do versículo 7, onde ele diz que vai nos purificar de todo o pecado. A confissão de pecados produz cura. Tiago 5,16 diz: confessai as vossas culpas uns aos outros, para que sareis. Você sabia que tem enfermidades que elas são produtos do pecado, e na confissão elas são canceladas? Há uma outra coisa interessante que a confissão produz. Provérbios 28:13 diz que aquele que encobre a transgressão nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Aquele que confessa os seus pecados tem a tolerância de Deus. Então veja, meu amado, se você não quer confessar os seus pecados, fique certo que Deus vai te condenar. Se você confessar os seus pecados, e não é para o pastor, e não é para o padre, nem muito menos para o papa, mas para Deus, você vai ter perdão de pecados, remoção de pecados, cura e tolerância da parte de Deus. Eu te aconselho a você, a cada um de nós, confessarmos os nossos pecados ao Deus Todo-Poderoso, que tem poder de perdoar pecados. Há um outro princípio, há uma outra regra que Deus trabalha e que a gente precisa saber. Isso que eu vou falar aqui, Deus só tem duas maneiras de trabalhar com isso, segundo a Bíblia. Preste bastante atenção. Ou nós nos humilhamos diante de Deus, ou então Deus nos humilhará. Na questão da humilhação, Deus só trabalha com essas duas perspectivas. Ou nós nos humilhamos diante de Deus, ou Deus nos humilhará. O que é se humilhar diante de Deus? É reconhecer a sua soberania e superioridade. O que é se humilhar diante de Deus? É reconhecermos as nossas fragilidades, mediocridades. É reconhecermos a nossa dependência do poder, do amor e da bondade de Deus para nos ajudar. Quando uma pessoa reconhece as suas limitações, deficiências e mediocridades e reconhece que Deus é o Senhor soberano, todo-poderoso, e se submete a Ele, você está dando uma demonstração prática de que você se humilha diante da grandeza do Deus
Todo-Poderoso. Agora, quando nós nos humilhamos diante de Deus, você sabe o resultado de se humilhar diante de Deus? Como é que é importante a gente se humilhar diante de Deus? Primeiro, Mateus 23:12 diz: aquele que se humilhar será exaltado. Tiago 4:10 diz: humilhai-vos diante do Senhor e Ele vos exaltará. Você quer ser exaltado? Então se humilhe diante de Deus. Sabe o que acontece quando a gente se humilha diante de Deus? Tiago 4:6 diz que Deus dá graça aos humildes. Sabe o que significa isso? Aquele que se humilha diante de Deus, recebe o favor de Deus. Você sabe qual é o resultado de quem se humilha diante de Deus? A Bíblia tem uma história muito interessante de um rei poderosíssimo chamado Manassés. Depois você lê em casa a história em 2 Crônicas capítulo 33. Entre o versículo 11 e 13, Manassés foi muito poderoso, fez tanta besteira, ficou tão vaidoso, ficou tão soberbo, fez tanta loucura, que Deus ficou tão irado com ele, enviou exércitos inimigos, ele foi preso entre espinhos e foi jogado no calabouço, no cárcere inferior. Diz o texto da Bíblia, Manassés lá no cárcere, diz assim: e ele se humilhou muito diante do Senhor, e o Senhor se aplacou para com ele. Aqui está um resultado de quem se humilha. Sabe o que está dizendo? O Senhor cancelou o juízo que estava sobre Manassés. Quando uma pessoa se humilha diante de Deus, é cancelado uma sentença divina que pode ter contra essa pessoa. E diz a Bíblia que então Manassés conheceu ao Senhor, e o Senhor o retirou do cárcere e ele voltou ao reino. Sabe o que eu aprendo? Quando a gente se humilha diante de Deus, Deus nos restitui. Se você se humilhar diante de Deus, te prepara, isso é profético para você que está me vendo por esse programa e para você que está aqui. Eu não sei o que te tomaram, eu não sei o que você perdeu, mas se você se humilhar diante de Deus, Deus traz de volta e coloca na tua mão. Você sabe qual é o resultado de quem se humilha diante de Deus? O Salmo 51:17 diz: um coração quebrantado e contrito não desprezará Deus. Olha que coisa linda. Tem o favor de Deus, o olhar de Deus, o cuidado de Deus. Deus não vai desprezar você se você se humilhar diante dele. Agora eu quero te contar o outro lado da moeda. Quando alguém não se humilha diante de Deus, quando alguém é soberbo, nariz empinado, pensa que ele é Deus, que ele é o dono da verdade, que ele é o tal, precisa de Deus, porcaria nenhuma, que Deus, meu Deus está aqui. Uma vez eu vi um besta fazer isso, meu Deus está aqui, é minha grana, aqui eu compro, aqui eu faço o que eu quero. Isso. Porque soberbo não é aquele apenas que você olha para ele e vê aqueles traços de orgulho. Soberbo é aquele que vive e diz: eu não preciso de Deus, eu não tenho que servir a Deus coisa nenhuma. Você mesmo que Deus colocou aí para ver o programa, você mesmo que Deus trouxe aqui essa noite, eu não preciso de Deus. Isso é soberba. Você sabe como é que Deus trata o soberbo? O humilde? Eu já te contei como é que Deus faz. Eu vou te contar como é que Deus trata aquele que não se humilha. Eu disse em termos gerais, ou nos humilhamos diante de Deus, ou o Senhor nos humilhará. Você sabe o que Deus faz? Tiago 4,6 diz que Deus resiste ao soberbo. Sabe o que significa essa palavra resistir? Que Deus enfrenta, Deus se opõe. Você já viu Deus se opondo ao homem? Você já viu o que a Bíblia diz acerca do homem, que é caco entre tantos cacos de barro?
Você já viu um cara de bicicleta querer enfrentar um cara que está com um Scania Vabis? Pode vir. Você já viu essa? É um exemplo tão medíocre, mas é mais ou menos isso. Camarada vai receber um Scania Vabis pela frente, porque Deus se opõe. Deus fica contra. Você sabe o que Deus faz com aquele que não se humilha? Deus tira o que o indivíduo tem de melhor. Deus faz uma limpa no cabra. Eu vou te mostrar na Bíblia como é que Deus opera isso, como é que Deus faz. É interessante. Rapaz, meu irmão, meu amigo que está aqui ou que está me assistindo, para com essa deidade humana, pensar que você é o tal, que não precisa de Deus, que Deus coisa nenhuma, isso é invenção de homem, isso é invenção desses religiosos malandro, vagabundo, que quer tomar dinheiro do povo. Então tá bom, você fique pensando assim. E te prepare, porque essa palavra aqui, ó, é fiel. Eu vou te mostrar como é que Deus faz, para você ter ideia. Você lembra de Lúcifer antes da queda? O querubim ungido? Ele servia a Deus diante do trono de Deus, o lugar mais alto. Ele servia. Aí Lúcifer, eu subirei até as mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Ele estava no lugar alto. Você já sabe o que é que acontece com Lúcifer. Em Ezequiel capítulo 28, a partir do versículo 11, a Bíblia diz que Lúcifer, antes da queda, era o aferidor da medida. Você sabe o que significa aferidor da medida? É que antes da queda, Lúcifer era o expoente máximo de beleza, sabedoria e poder no reino de Deus. Se caso Deus transportasse qualquer um de nós para os tempos da eternidade passada, antes da queda de Lúcifer, e se eu e você chegássemos no reino de Deus, antes da queda de Lúcifer, e perguntássemos assim: Deus, quer me dar um exemplo máximo de sabedoria, beleza e poder? Deus diria assim: olhem para Lúcifer. Ele é chamado do aferidor da medida. Então, ele era o máximo em beleza, o máximo em poder, o máximo em sabedoria, e servia a Deus no lugar mais alto. Quando a soberba entrou nesse querubim ungido, a Bíblia diz em Isaías 14, do versículo 12 ao 14, ele diz: eu subirei até as mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Aí o Senhor diz: tu serás abatido até as profundezas do inferno. Deus arranca ele do melhor lugar. Ele era um ser belo, e Deus tira a beleza dele, passa a ser um ser horrível. Ele era um ser sábio, e agora só restou sagacidade. Ele era um querubim ungido, classe única, poderosíssimo. Não perdeu todo o poder, mas perdeu o poder. E um dia vai perder todo o poder, porque em Apocalipse diz que ele vai ser lançado no inferno para sempre. Você está vendo como é que Deus tira? É assim que Deus faz com o soberbo. Quando alguém não se humilha e não reconhece que ele é Deus, pode se preparar. Quando Deus se opor contra essa pessoa, vai limpar o camarada. Eu podia contar a história do rei Uzias, que você pode ler em casa, de 2 Crônicas 26, que foi um rei poderosíssimo, exaltou seu coração, transgrediu contra o Senhor e acabou leproso sem nada. Deixa eu aproveitar aqui nessa mensagem, não tem nada a ver com a mensagem, mas o pessoal fica perguntando algumas coisas. Eu vou fazer 2 conjecturas teológicas. Aí alguém diz assim: pastor, alguém que está em casa e alguém que está aqui, pastor, o senhor não leva mal? Se Deus é tão poderoso assim, por que ele não destruiu o capeta logo, não acabou com a raça desse miserável? Se Deus é tão poderoso assim, por que ter acabado logo com ele? Por que Deus não acabou logo com ele? Se Deus é tão poderoso, é mais do que ele, por que não acabou com ele? Eu aprendi
na hermenêutica, que é a ciência da interpretação da Bíblia, que você pode fazer qualquer conjectura bíblica desde que não cometa heresia, desde que você não torça os princípios da palavra e contradiga com a sua argumentação. Então eu vou para duas conjecturas teológicas. Por que Deus não destruiu o capeta de uma vez? Acaba com essa raça desse cão doido, ruim, esse miserável. Por quê? Analise comigo. Só se destrói alguma coisa que você tem medo dela te atingir. Você só destrói alguma coisa se você tiver medo que aquilo possa te atingir e te derrotar. Isso aqui é a primeira verdade. A pior derrota que possa existir é o indivíduo que é derrotado assistir a vitória do outro e não poder fazer nada contra o outro. Sabe por que Deus não destruiu Satanás? Porque Deus sabe que Satanás jamais tem o poder de tocar no reino dele. E sabe por que Deus não destruiu Satanás? Para Satanás assistir que Deus é superior, infinitamente maior do que ele, e assistir a vitória do seu povo e do seu reino. A pior derrota que você pode infligir o outro não é a destruição do outro, é o outro assistir a sua vitória. É a pior das derrotas. A pior derrota é o outro assistir você ser vitorioso. Por isso que Deus não quis destruir o diabo. Você vai ver que eu sou superior a você. Você vai ver que eu sou o Deus Todo-Poderoso. Você vai assistir a minha vitória. Segunda conjectura. Eu estou no campo da conjectura teológica. Vocês estão entendendo? Segunda conjectura. Estou conjecturando, hein? Eu acredito que Deus não destruiu Satanás, porque eu acredito que Satanás desafiou Deus. Eu duvido que alguém possa te servir livremente. Se eu vou fazer um ser, e você vai poder perturbar, e você vai poder atacar, e eu vou te provar que um ser pode livremente me adorar e me reconhecer como Deus. Eu estou desconfiado que o capeta fica louco, porque ele era o querubim ungido, feito perfeito, sem pecado, exemplo de poder, exemplo de sabedoria, exemplo de glória, e ele abandonou tudo aquilo. Ele olha para mim e para você e diz assim, cheio de defeito, limitação, nós ficamos doentes, nós sofremos, estamos debaixo da lei do pecado. Satanás fica olhando para nós. A Bíblia diz que a nossa natureza é fraca, somos frágeis, mas nós estamos aqui dizendo, nós te reconhecemos, ó Deus, tu és o Deus verdadeiro, tu és o grande Deus. Satanás fica louco. Como é que pode um ser tão frágil reconhecer e adorar a Deus? Quando você abre a tua boca, quando você adora a Deus, Satanás é envergonhado e Deus é glorificado. Por isso a gente tem que aceitar a oração de Davi do Salmo 19, versículo 13. Senhor, não permita que a soberba se apodere de mim, então serei sincero e ficarei livre de grande transgressão. Aí você entende por que Deus não suporta a soberba, porque todas as vezes que Deus vê um homem soberbo, lembra a Deus o diabo. Humilhai-vos diante do Senhor, e a seu tempo Ele vos exaltará.
A escolha é sua. 3. Ou você pertence à igreja de Cristo ou não estará ligado a Cristo. Isso aqui é um outro princípio, é uma outra verdade. Ou pertencemos à igreja de Cristo para estarmos ligados a Cristo, ou não pertencemos à igreja de Cristo e não estaremos ligados a Cristo. A Bíblia diz em 1 Coríntios 12:12 que nós somos um corpo. Corpo é um conjunto de membros interdependentes. Em Colossenses 1:18 diz que Cristo é o cabeça do corpo da igreja. Em Efésios 4, versículo 15 e 16, diz que todo o corpo crescendo, ligado a Cristo, que é o cabeça. Essas analogias da Bíblia para você entender. Primeiro, nenhum membro do meu corpo sobrevive fora do corpo. Nenhum membro fora do corpo tem função. Nenhum membro, ou melhor, nenhum corpo pode funcionar se não estiver ligado à cabeça, porque é do cérebro humano que parte o comando de todas as coisas do ser. Essa história de dizer que, pastor, a minha igreja é a minha casa, eu lhe assisto, o meu culto é o Senhor que faz, aleluia, aí parece que vai alisar meu ego. Ô, meu querido, o desejo do meu coração é que esta palavra possa servir de grande bênção para a sua vida, porque a palavra de Deus é a verdade que liberta, que transforma e que muda a nossa vida. Eu quero que você preste atenção ao que eu vou aí anunciar para você, que eu tenho certeza que será de grande valia para você e para a sua família. Um livro que eu estou lançando do que é considerado hoje o maior pregador do mundo. Ele veio na escola de líderes em dezembro. Foi brincadeira não, como a gente diz, quebrou a banca. T.D. Jakes. Um livraço que eu estou lançando aqui. Poder de Deus para manter-se em pé. Superar, conseguir, prosperar, avançar e vencer. Poder de Deus para manter-se de pé, de T.D. Jakes. Esse livro, ele ficou como best-seller do New York Times, considerado o maior jornal do mundo. Para você ver o nível do livro. Ele custa R$ 32,90, mas tem uma promoção para você. Mais 2 livros de um cara também que impactou quando eu trouxe ele no Congresso Fogo para o Brasil, o Dr. Samuel Chand. Foco na escada, ampliando sua visão global para você crescer e conquistar na vida. Ele custa R$ 25,90. E um outro, Prevendo a Tempestade. Como liderar em tempos de incerteza? Você pelo menos lidera a sua casa. Você lidera alguma área da sua vida. Em algum lugar, em alguma área, você lidera. Prevendo a Tempestade. Como liderar em tempos de incerteza, de Samuel Chand. R$ 19,90. Agora, esse aqui, com todo respeito, é para mulherada. Esse aqui é quente, hein? Aí, meu irmão, dá para tua esposa, cara. Vai. E você, minha irmã, adquire isso aqui. 52 maneiras de surpreender seu marido. O cara vai ficar tonto, hein? 52 maneiras de surpreender seu marido. R$ 29,90. Calma, segura aí. E eu estou lançando também um manual bíblico diferenciado para você poder entender a Bíblia. É o manual bíblico de Ricken. Escute só, esse manual, os autores, eles trazem uma aplicação prática dos ensinamentos da palavra de Deus contidos em cada livro da Bíblia estudado. Você vai ter nesse manual os versículos-chave de cada livro, doutrina-chave de cada livro, temas principais de cada livro e comentários teológicos
de teólogos e educadores para você. É uma obra diferenciada. Ela custa R$ 89,90. E 2 livros que eu lancei e que estão aqui nesse pacote. Se você é 1, 2, 3, 4, 5, com 2 são 7. Eu lancei, eu já comprei. A promoção que eu vou fazer aqui vai ficar de graça para você os livros. Vai ficar de graça. É para você presentear. Pastor Silas Responde, certo? As perguntas que são feitas a você ou que você faz a você e que você gostaria de respostas. E Vínculos do Amor, casamento, sexualidade e criação de filhos. Cada livro desse é R$ 19,90. São 7 livros. Vou repetir. De T.D. Jakes, Poder de Deus para Manter-se de Pé, R$ 32,90. Do Dr. Samuel Chand, Foco na Escada, R$ 25,90. Prevenda a Tempestade, R$ 19,90. Ok? 52 Maneiras de Surpreender Seu Marido, R$ 29,90. Manual Bíblico de Ricken, R$ 89,90. Os meus 2 livros, Vínculos do Amor e Pastor Silas Responde. Se você fosse pagar todo esse material, essas 7 obras, você pagaria R$ 238,30. Eu vou dar 40% de desconto. Você não é obrigado a levar tudo, ok? Se você quiser tudo, eu dou 40% de desconto e você vai pagar em 10 de R$ 14,29. 10 de R$ 14,29. No cartão ou cheque pré, não tem despesa de correio. Se você levar isso tudo, eu dou 40% de desconto, ok? De R$ 238,30 com 40, você vai pagar 10 de R$ 14,29. Tá certo? Se você quiser somar nisso, o novo CD de Eichla, não é? Jesus, o Brasil te adora, custa R$ 17,90, o playback R$ 17,90, a coletânea de Nani, R$ 17,90, as revistas de escola dominical, um tema sensacional, autoridade espiritual, a do professor, 9, a do aluno, custa R$ 6,20. Se você quiser incluir nesse pacote, a Bíblia de leitura diária, a melhor Bíblia de leitura diária do mundo, eu já estou dando 50% de desconto só nela. Só nela. De R$ 59, você vai pagar R$ 29,95. E igrejas que comprarem acima de 100, eu dou mais 50. Acima de 100. E pessoa jurídica, aí sai por R$ 14,98. Ok? Mas se você quiser somar a Bíblia de leitura diária, a revista, os CDs, tudo que você somar nesse pacote, você pode somar e dividir por 10. E quero dizer, gente, vamos ler a Bíblia, gente. Povo de Deus, vamos ler a Bíblia. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Isso é sério. O único antídoto contra o pecado é a Bíblia. Não é costume de denominação, não. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Pastor, adquire essa Bíblia, vende aí na tua igreja. Eu vendo aqui por R$ 29,95. Vende aí por 20, vende por 25, mais barato do que eu. Gente, vamos ler a Bíblia. É uma margem medíocre que eu tenho aqui. É 1 milhão de Bíblias. A Bíblia, essa Bíblia é a melhor Bíblia de leitura diária do mundo. É a melhor do mundo. Você tem condensado textos do Antigo, do Novo, Salmos e Provérbios. 15 minutos de leitura diária, você lê a Bíblia em um ano. 15 minutos. Como é que você pode ser um cristão verdadeiro e nunca leu a Bíblia? Como é que é esse negócio? Se você comprar uma, aqui é uma outra promoção. Você vai pagar uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes e acima de 5 em 10. Se você quiser somar com toda essa promoção, ok? O livro de T.D. Jakes, os 2 livros do Dr. Samuel Chand, o livro aqui, 52 Maneiras para você surpreender seu marido e o Manual Bíblico de Ricken. E meus 2 livros, Vínculo do Amor e Pastor Silas Responde. Essas 7 obras, 40% de desconto, você vai pagar 10 se você quiser no cartão ou cheque pré, R$ 14,29. Agora tem mais. Se você quiser essa promoção e pagar em uma vez, eu dou 50% de desconto. Se você quiser pagar em uma vez, você vai pagar R$ 119,15. Estou dando
50% uma vez no cartão, se assim você desejar. Entre em contato conosco, 0 Operadora 21 21 87 7000. 0 Operadora 21 21 87 7000. Outro telefone, 0 Operadora 21 2598 2019. 0 Operadora 21 2598 2019. Pela internet, você também pode adquirir com qualquer cartão. editoracentralgospel.com. editoracentralgospel.com. Não sai daí não, que eu já volto para orar e abençoar você. Vitória em Cristo, 30 anos. Volta já. Ela era conhecida como a rainha do funk melody no Brasil. Viveu alguns anos longe da presença do Senhor, mas desde o ventre de sua mãe havia uma promessa. Houve um tempo, vacilei. Sabe quando a gente pensa que é feliz? Ser uma adoradora. A menina que foi ungida para adorar a Deus, agora conta o seu testemunho de vida em forma de canção. Em março, você vai tremer. Você vai tremer. Na voz de Perla. Cabeça da serpente, procedeu e CD A Minha Vida Mudou. Lançamento nacional, 2 de março, no programa Vitória em Cristo. Mais um lançamento Central Gospel Music. Aguardem. O que pode destruir o povo de Deus? O diabo? Não. Poder político? Não. Perseguições? Não. Nada pode destruir o povo de Deus se ele conhece a palavra. Esse é o segredo de você permanecer forte e enfrentar as ciladas do inimigo. Conhecimento. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Oséias 4:6. E a Editora Central Gospel oferece a você a melhor Bíblia de leitura diária já produzida no Brasil e desafia você a ler em um ano toda a Bíblia através de um método fácil que você vai encontrar em Bíblia Leitura Diária. Todos os dias, em 15 minutos, você vai ler um grupo de textos do Antigo e Novo Testamento, incluindo Salmos e Provérbios, bem distribuídos. Além disso, um devocional diário do pastor Silas Malafaia. E ainda tem mais. O pastor Silas disponibiliza para você suas técnicas de memorização de texto bíblico. Bíblia de leitura diária. Conhecimento da palavra de Deus de forma fácil, todos os dias. Esse é o maior desafio da Editora Central Gospel de todos os tempos. 1 milhão de Bíblias disponíveis para todo o povo de Deus adquirir conhecimento em uma super promoção. 50% de desconto. É isto mesmo, 50% de desconto de R$ 59,90 por R$ 29,95 no cartão ou cheque pré. E também uma promoção exclusiva para igrejas. Atenção, pastores, acima de 100 Bíblias, R$ 14,98 cada, com pagamento em 30 e 60 dias. Acima de 30 Bíblias, R$ 20,97 cada, pagamento em 30 dias. Ligue 0 Operadora 21 21 87 7000 21 87 7000. Bíblia de leitura diária. Você está desafiado a participar. Central Gospel, impactando vidas e conquistando vitória. Chegou a novidade da Central Gospel Music direto para o seu celular. Sabe aquele som de espera que as pessoas ouvem antes de você atender o celular? Agora, com o som de chamada da Central Gospel Music, você pode personalizá-lo com um som exclusivo. Já pensou em alguém te ligando e quando chamar a pessoa a escutar? Jesus, o Brasil quer te adorar, o Brasil quer te... Ou esta...
São diversas opções musicais nas mais belas vozes da Central Gospel Music. E você pode escolher um som diferente para cada amigo seu, ou o mesmo som para todos. Envie agora um SMS com as iniciais do nome do cantor de sua escolha para 5656 ou através do site www.centralgospel.com.br e você receberá o toque escolhido em seu celular. Personalize agora o toque de seu celular com o som da Central Gospel Music. Eu vou orar para abençoar você, abençoar a sua família. Quem sabe o milagre, a porta que você precisa, ela vai ser aberta agora. Esse é um tempo de vitória, um tempo de Deus para você. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Nosso Deus e nosso Pai, eu concordo com a vitória, com as portas abertas, gente que agora está clamando por uma resposta, a solução de um problema impossível, uma cura. Meu Deus, que a tua potente mão, que o teu poder se manifeste agora, curando, libertando, transformando. Receba a bênção e a vitória em nome de Jesus. Amém. Eu vou ficando por aqui, até o próximo programa, querendo Deus. Este programa não pode parar. Seja um parceiro ministerial. Estamos pregando o Evangelho de Cristo no Brasil e no exterior e precisamos da sua oferta. Seja um parceiro ministerial. Ligue para a 0 Operadora 21 21 87 7000 ou envie-nos uma oferta para Associação Vitória em Cristo, Banco Bradesco, Agência 0663-7, conta corrente 92177-7. Que Deus te abençoe.